Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mais uma mensagem para os irmãos e irmãs. Você sabia que o Islã não ordena a pessoa deixar de usufruir a vida mundana? O Islã não diz que é proibido que o muçulmano ou a muçulmana usufrua a vida mundana. Não é pecado usufruir a vida mundana. O que o Islã ordena é a pessoa deixar de cometer pecados. O que o Islã ordena é abandonar o pecado. É uma obrigação abandonar o pecado. E não é pecado usufruir a vida mundana. Devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos concedeu inúmeras dádivas, nos concedeu o sustento. Uns têm mais, Ele concedeu mais a um grupo de pessoas e a outro grupo não. Ou seja, uns são ricos, outros são pobres. Nesse mundo é assim. Uns têm mais, outros têm menos. Como diz no Alcorão, no Surat Az-Zukhruf, versículo 32, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo que nós partilhamos, nós distribuímos os meios de subsistência entre eles na vida terrena e elevamos o grau de uns em relação aos outros. Então existirá, ou sempre existiu o rico, sempre existiu quem tem mais, sempre existiu o pobre, sempre existiu quem tem menos. Até mesmo entre os ricos, uns são mais ricos em relação aos outros. Assim como entre os pobres, alguns têm um pouco mais em relação aos outros. Assim é a vida terrena. Então, voltando para aqueles que têm mais, não é proibido usufruir a vida mundana, desde que não caia no ilícito. Ou seja, se cumpre devidamente com as obrigações. Cada ano zakat, já fez hajj ou faz hajj anualmente também. Já fez umra ou faz umra quando quiser. Dá caridade também, ajuda necessitados quando quiser. Então, se ainda sobra, então pode viajar para onde quiser, desde que seja um propósito lícito. Pode comprar o que quiser, desde que tenha necessidade. Isso não é proibido no Islã. Até que, se esse rico, se esse abastado abandonar de usufruir a vida mundana, é uma virtude. É uma virtude. Mas também não pode abandonar as suas obrigações, que é o zakat, e também tentar pelo menos uma vez cumprir o hajj. Aqueles que têm mais, os abastados, não podem, digamos assim, imitar a vida daquele que não tem, porque esse que não tem, esse pobre, não consegue fazer o hajj porque não consegue tirar o zakat porque não tem, não faz a caridade porque não tem. Ou seja, digo caridade em bens materiais. Não faz isso porque não tem. Então você que tem mais tem que cumprir com todas essas obrigações. Não pode imitar a vida daquele que é pobre, sendo que concedeu essa dádiva. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu essa dádiva, essa riqueza. E ainda mais, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith diz que Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, Deus, gosta de ver os efeitos da dádiva que ele concedeu a seu servo. Ou seja, se Deus lhe concedeu mais, então Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ver os seus efeitos. Os efeitos quais são? Depois dessas obrigações que falamos, que é o zakat, a caridade, já fez hajj, fez umra, os efeitos é também usufruir daquilo que ele deu. Ou seja, você tem mais, pode viajar, pode comprar o que quiser. Então, esses são os efeitos que Allah subhanahu wa ta'ala também gosta de ver. E não imitar ou se comportar como se fosse pobre, sendo que tem, sendo que concedeu. Então, essa é a mensagem. Resumindo, o Islã não proíbe que o muçulmano usufrua a vida mundana, mas tem que ser com meios ilícitos, propósitos lícitos. Se esse que tem mais abandonar
de usufruir da vida mundana, quer viver uma vida humilde, pelo menos as obrigações tem que cumprir. É uma virtude também, é uma virtude. Então, temos a obrigação de abandonar o pecado, mas não estamos cometendo pecado caso usufruirmos a vida mundana de forma lícita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.